Depois que eu assumi a secretaria, tem exatamente 1 ano isso, eu tive que me desvincular da OAB, me licenciar, na verdade. Então, isso, quando a gente está numa mesa eminentemente jurídica, isso nos tira um peso muito grande, porque eu estou aqui como gestor e passar casos e não teses jurídicas, né? Claro, falo isso em tom de absoluta brincadeira, mas delineando para vocês que o objetivo é apresentar algumas situações lá de Porto Alegre que eu tenho traduzido em angústias. Nós temos muitas angústias. Quem se preocupa com planejamento urbano sabe, né, que a ocupação irregular é uma ocupação que não é boa, é uma ocupação que traz a reboque tráfico, traz a reboque a ausência de saúde, traz a reboque a ausência de educação e coloca no tecido urbano um furo, né, que absolutamente não linka com esse tecido, e esse furo às vezes se torna um rasgo, e isso é característica da sociedade brasileira. Não tem cidade mais privilegiada ou menos privilegiada. Porto Alegre, lamentavelmente, assim como Florianópolis, tem cada vez mais os seus morros tomados ao exemplo do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, a gente chega de avião no Rio, o morro ele parece que é feito de telhados, né? E isso não pode ser visto como uma coisa normal, né? A irregularidade, a ocupação clandestina, ela coloca no planejamento o não planejamento. E eu faço esse jogo de palavras de propósito. A partir do momento que uma ocupação espontânea se instala, na verdade, não há planejamento algum. E onde não há planejamento algum, se trabalha sob demanda, se trabalha a reboque das necessidades e se atua mais em âmbito de socorro, em âmbito assistencial e distanciando absolutamente de qualquer forma de ordem, qualquer forma de estabelecimento de alguma qualidade de vida para as próprias pessoas. Somado a isso, nós estamos num período eleitoral e, lamentavelmente, pode saber, de agora até as eleições, certamente mais invasões hão de acontecer, infelizmente, porque a gente sabe que tem muita gente que ganha com isso. A invasão ocorre, se coloca 3, 4 compensados, um telhado em cima, um colchão, um brinquedo de criança e um cadeado na porta. Se a prefeitura não for lá demolir, se vende aquilo como um lote. Se vende por R$1.000, R$2.000, troca por uma carroça, por ferro, por alguma coisa. E as pessoas que compram isso, na verdade, são exploradas pela indústria da invasão que existe nesse país há muito tempo e muitas vezes fomentada por instituições. Então, por favor, Pimenta, alguns dados aqui. Porto Alegre tem quase 1,5 milhão de habitantes e nós temos aproximadamente 92 habitantes regulares e 75 mil domicílios, né, em área ocupada, enfim, tal. Tá os números ali. Vilas irregulares, vila, que é do Rio de Janeiro, né, a favela, então aqui no sul a gente chama vila, 486 vila. Claro, quando se fala em irregular, na verdade a gente tem uma dúvida de números, né, mas se buscou aqui trazer números do IBGE. Então, nós temos em Porto Alegre dados que a gente pode dizer como oficial, 486 ocupações, 486 vilas ou favelas, que seja, por favor. Aqui alguns exemplos, né? Desde 2002, a Prefeitura de Porto Alegre, através da sua Procuradoria Municipal e do órgão de habitação, que é um Departamento Municipal de Habitação, tem feito regularizações. Essa é do ano de 2002, né? Então, como era antes, a foto da esquerda, as pessoas viviam, né? E quando colocam, né, no discurso para manter uma ocupação num lugar que sabidamente não tem infraestrutura, se coloca muitas vezes nesse discurso a necessidade das pessoas. E eu coloco muitas vezes se viver em condições, e aquela foto da esquerda ainda já é um bairro
né, uma ocupação muito bem já consolidada, mas efetivamente é digno as pessoas morarem, né, quando chove, alaga, sem esgoto, sem água encanada. Então, esse processo, né, da ocupação irregular, é por isso que eu coloco como uma chaga que todos devem se preocupar com isso. E esse local, então, é uma foto mais atual, ele foi regularizado. Lembrando que isso do ano de 2002, dentro de um projeto chamado More Legal, capitaneado, pasmem, senhores, capitaneados pelo próprio Tribunal de Justiça, junto com a Defensoria Pública, um projeto bem interessante, porque tem um viés na regularização fundiária que não pode passar desapercebido, que é o aspecto jurídico. Quando se trata com comunidades, às vezes tem ali 400 famílias, 500 famílias, daqui a pouco tem uma família que entra na justiça e alega alguma coisa, isso é bem comum. Então, se todos os atores envolvidos não tiverem alinhados, ajustados, não funciona. Não funciona. Aqui um outro caso, tá, de uma outra ocupação, lá, por favor. Aqui mais um, né, e aí volta naquela do carro ali, João, essa aí, por favor. Ali tem um carro. Por que eu pedi para parar aqui? Porque quando se tem um processo de regularização, é muito importante isso, sob o ponto de vista não apenas legal, mas urbanístico mesmo. A gente não pode imaginar que nós vamos planejar aquele local como se planeja se não tivesse ocupação ali. O que eu quero dizer com outras palavras, né? Quando se vai implementar um parcelamento do solo numa terra nua, se desenha no mapa, no computador, e vai de cima para baixo, né? A Daniela, arquiteta aqui da mesa aqui. E a regularização se trabalha de baixo para cima. Por quê? Porque se eu considerar isso como um planejamento, que abra um mapa, eu vou desenhar aqui o meu bairro, vou fazer a regularização, não tem como abrir uma via para entrar um caminhão de bombeiros ali. Não tem, efetivamente não tem. Então, tem que ser de baixo para cima. O que é possível? Vai ter uma via de 2 metros, vai ter uma de 4, vai ter outra de 6 e assim por diante. E muitas regularizações não avançam justamente com esse viés. Não, a caixa da rua tem que ser 12 metros. Não vai para frente, infelizmente não vai. Só que qual é a situação menos ruim? E o que a gente está falando aqui é isso. Qual é o menos ruim? É esse o propósito. Se chega com um conceito de ideal, efetivamente nada acontece. Por favor. Mais um caso ali, esgoto a céu aberto, por isso que eu quis trazer aquela foto ali, né? A árvore foi mantida, né? Vejam, senhores, né? Então isso é importante. E aí eu trago um outro viés do ponto de vista ambiental mesmo, né? No local onde as crianças brincam na rua de terra, com esgoto a céu aberto ali, nós vamos fazer uma ação de educação ambiental para separar o resíduo? Não dá, né, gente? A gente tem que ir lá ensinar as pessoas a ter uma horta, para ter nutrição, para começar a ter mais cidadania. Então, é um processo muito, muito, muito anterior. Né? Por favor, para frente. Essa foto aqui foi umas visitas que a gente fez lá. Eu peguei do arquivo pessoal. É o famoso gato. Né? Então, aí, aquilo, tudo ali está funcionando. Está funcionando. Né? Não sei como, mas está funcionando. Aqui a gente estava com a comunidade. Aí ficou uma briga aqui, doutor Seligman, entre a Defensoria e o Ministério Público, porque nessa vila tem 3 casas que estavam quase em cima de nascente. E a gente falou, não, vamos regularizar tudo, só que tinha muitos espaços abertos. Então, essas casas que estão em cima das nascentes ocupem outro espaço dentro da mesma vila, dentro da mesma ocupação, isso é um terreno privado. E a Defensoria entrou na justiça para que as casas se mantivessem naquele local. Então, assim, isso é lamentável, porque aí trancou todo o processo. Então, a visão mais sistêmica é necessária. Pode passar, João, tem mais 2 fotos dessa ocupação. Então, lá em cima, o pessoal bota uma caixa d'água justamente para ter água, né? Porque se não tem água, efetivamente, a invasão não se consolida. Por favor, mais para frente. E ali, aquilo ali não é esgoto que está correndo, é água, a gente caminhou lá, mas eu trouxe porque tem a bandeira do Rio Grande do Sul lá, o pessoal fez um CTG, e aí vem que o gaúcho, aonde vai, faz um CTG,
né? Seja em Nova York, seja na Bélgica, né? Seja numa ocupação, né? Exatamente. Por favor, João. Né? E aí uma peculiaridade de Porto Alegre, quem chega de avião em Porto Alegre, conforme a direção do vento ali no aeroporto, passa por cima das ilhas, né? Esse ponto é chamado de Delta do Jacuí, porque é um delta de 5 rios, 4, praticamente 5, que fica um mais para trás um pouco, e essa região é a região hoje que nós temos um foco muito especial. O que, inclusive, até eu fiz questão de trazer ali, onde foi filmado um curta, que é o Ilha das Flores, de 1989. Tem no YouTube, é um curta aí de 15 minutos, que ele é considerado um dos 100 filmes que tem que se ver no mundo, aí, por alguns livros. E foi filmado aí nesse local. Qual é a característica desse local? Ele é um santuário ecológico. Tá? Ele tem 2 unidades de conservação aí, tem um parque criado nos anos 70, só que nunca houve um controle das ocupações. Então, tem muitas áreas ocupadas, embora a foto da esquerda aérea esteja distante, dá para perceber ali que tem muitas ocupações, e essas ocupações, elas se deram de maneira espontânea, mas, efetivamente, ali são bairros já da cidade, cerca de 8.000 pessoas moram ali, e vivem muito, a maioria, grande parte, vivem do lixo. Vive fazendo triagem de lixo, e é o que esse curta retrata, por isso fica a dica aí para assistir. Mas qual é o aspecto dessas ilhas? Ambientalmente, é um delta, então, já falei de 5 rios, que as ilhas elas não são como Florianópolis, aqui de rocha. As ilhas elas são sedimentos que os rios vão trazendo, né, terra, areia, e ao longo dos milhões de anos, né, isso foi formando essas ilhas. Sob o ponto de vista ambiental, isso é riquíssimo, é riquíssimo. Essas ilhas elas funcionam como se fossem esponjas que retêm a ocupação, e na foto de baixo dá para ver bem ali a cidade de Porto Alegre, que é o centro de Porto Alegre, ali, o bairro centro, né, não é o centro geográfico, o bairro centro. Então, essas ilhas elas retêm toda, né, o volume de água. Para ter uma ideia, a água de Porto Alegre é retirada do Guaíba. Então, esses 5 rios chegam no Guaíba. O Guaíba, por sua vez, que é um lago, vai para a Lagoa dos Patos, que, por sua vez, lá em Rio Grande, ele encontra o mar. Então, é todo um canal hidroviário muito interessante e singular, em termos mundiais, assim, um ponto de vista muito singular. O volume de água que tem, aí para ter uma ideia, é 105 metros cúbicos por segundo, e Porto Alegre, para abastecer toda a população, retira 4 metros de água, metro cúbico de água por segundo. Então, é um volume assim, muito significativo. E eu costumo dizer, a gente tem água lá de qualidade pelo volume, porque, efetivamente, esses rios trazem muita poluição. O Rio Gravataí, Rio dos Sinos e o Rio Caí estão naquele ranking dos 10 rios mais poluídos do mundo. Isso não é crédito, enfim, é uma vergonha que eu coloco aqui. Basicamente, fruto da falta de tratamento de esgoto, que é um ponto que tem que ser enfrentado. Somado a isso, então, nessas ilhas, sob o ponto de vista ambiental, já falei, sob o ponto de vista urbanístico, o plano diretor, Georges, nunca atribuiu regime urbanístico nessa área. E, a partir do momento que nunca atribuiu, sob o ponto de vista do direito urbanístico, é como se não existisse. Ou é rural, mas não é, ali moram pessoas, e aí o poder público ele entra com assistência. Ele entra que tem enchente todo ano, as pessoas moram, algumas fizeram suas palafitas, mas palafita no seco, mas quando chove, às vezes até nem é suficiente. Somado a isso, um processo social que essas pessoas vivem do lixo, que tem o tráfico já instaurado em muitos pontos aí, e também na beira, né, do rio, e eu estou falando tudo aqui de APP, tá? Na beira do rio, rio é que a gente chama rio, não é rio, mas a gente chama de rio lá, o Guaíba. Na beira do rio, mansões, né, de pessoas com alto poder aquisitivo. Então, é um contraste social assim, muito grande, onde numa rua o lado que dá para a água é mansão e o lado oposto se somam ali pessoas em situação assim, altamente vulnerável socialmente. E esse processo ainda ele se agrava
mais ainda pelas enchentes que tem. Um estudo que foi feito em 2012 pelo CPRM, né, que é a Geologia Brasileira, considerou todas as ilhas, nós temos no território de Porto Alegre 16 ilhas nesse delta, considerou todas as ilhas como área de risco. Essas áreas de risco nos impedem, então, portanto, né, de fazer um processo de regularização. Porque o que a nova lei, a atual lei de regularização fez, mudando o que se tinha lá com o Estatuto da Cidade, com outras normas, e aí eu me lembro quando o Estatuto da Cidade fez uma pauta lá no ano 2000 interessante, do seu ponto de vista de urbanismo, botou, não, vamos regularizar até 2001. Então, quem está até 2001 fica. Aí depois veio a CONAMA 369, não, quem está até 2001 fica. Aí depois veio a lei de regularização fundiária, passou esse prazo um pouquinho mais para frente, e agora a lei do ano passado passou esse prazo para a data da lei. Então, quer dizer, cada vez vem uma nova lei dizendo quem está que fique, o tempo vai passando, é tipo IPTU que as prefeituras faziam, não paga, depois entra num refis, alguma coisa nesse processo aí. Então, isso tira, né, a credibilidade, tira a segurança jurídica e a possibilidade de planejamento. Mas, foi dito no painel da manhã aqui, o Jorge falou agora também, a lei está aí, vamos cumprir a lei. Qual é o empecilho, então? E pode passar, João, por favor. Qual é o empecilho que tem aí? Né? Nós não temos a área que não seja de risco. Então, a pauta hoje dentro lá da Secretaria, lembrando que a Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre, ela trata também com planejamento urbano, a pauta, então, a gente está elaborando um termo de referência para contratar um estudo para identificar, portanto, aonde não é área de risco dentro de uma escala menor, porque esse estudo que foi feito federal foi numa escala muito grande. E estima-se que talvez 10%, 15% dessa área não seja de risco, né? Mas a gente tem que saber aonde. Né? Lembrando que é uma área que atravessa uma rodovia que vai para todo o interior do estado. Então, é uma situação onde se junta vários problemas sociais, já falei, ambientais, porque é um local altamente sensível, é uma unidade de conservação que não está sendo cuidada, e problema econômico, porque tem mansões com pessoas que vivem do lixo, né, no mesmo local, e a ideia é buscar o REURB-E para aplicar ali no REURB dessas famílias. João, por favor, o próximo slide. Né, todas essas fotos são daquela região das ilhas, né, é uma situação onde, no ano passado, a gente teve um problema esses caminhões que sugam, né, das fossas, entrou lá numa ilha e largou num córrego lá, óleo, 15 mil litros de óleo lá. Então, assim, é um local que dentro daquela, né, da teoria das janelas quebradas, é assim, está ruim e o que for para fazer de ruim vai para lá. Infelizmente, e ambientalmente, gente, é lindo aquilo lá, é maravilhoso, assim. Quem rema, tem muitos clubes de remo lá, não é o meu caso, mas quem rema diz que é o único lugar do mundo onde tu rema 80 quilômetros para frente, assim, sem nunca fazer uma curva, só circundando as 16 ilhas ali. João, por favor, vamos para frente. E com isso eu encerro aqui, observando o tempo e com essa imagem. Isso é um novo parque, nós vamos inaugurar esse parque possivelmente esse mês ainda. Claro que a orla é a mesma, né, mas com 77 milhões de investimento, com financiamento da CAF. Aquilo que está redondo ali é um restaurante muito bacana, nós licitamos eles há 2 meses, e bares, locais para confraternizar. Aí quem for a Porto Alegre agora certamente vai ter um novo cartão postal aí, está feito o convite para todos. Finalizando nos agradecimentos, João, reforço, né, e parabenizo a organização por levantar o tema da segurança jurídica. Eu acho que é isso que a gente está precisando nesse país, né? Eu tenho utilizado a palavra previsibilidade também, porque hoje, seja no âmbito político, no âmbito jurídico, a gente está um pouquinho mais calejado, mas o que a gente precisa é previsibilidade para fazer planejamento e caminhar para frente. Muito obrigado.